O Pacto Global ele foi lançado em 99 pelo então secretário Kofi Annan na conferência de Davos, daquele ano, e oficialmente começou a atuar no ano seguinte, no ano 2000. Foi lançado em julho, anunciado em 99 e lançado em julho do ano 2000. O Ethos começou a se envolver com o Pacto Global. E para isso a gente tem que ver um pouco o contexto do Ethos naquele momento, A gente começou as atividades em 98, então o Ethos estava num processo de consolidação, E era importante a gente se posicionar como uma entidade que trabalhava com o tema de responsabilidade social, à época ainda não havia sustentabilidade, desenvolver bons projetos, boas atividades aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, utilizar desses bons projetos para se posicionar externamente. E, para nossa surpresa, e também para o Pacto no mundo todo, nós conseguimos adesão de mais de 200 empresas ao Pacto Global. Foram 206 empresas que, em julho, o ODED, mais alguns empresários, levaram lá para Nova York para o lançamento oficial. E a partir daí o Ethos começou a mobilizar as empresas em torno dos 9 princípios do Pacto Global. O 10º princípio de combate à corrupção chegaria em 2005, Então até 2005 eram os 10 princípios. O Ethos começou então a se envolver mais com o tema, a gente começou a divulgar. No ano seguinte a gente fez, no ano de 2001, um grande encontro aqui em Belo Horizonte, em parceria com a FIENG, e que foi também uma ação estratégica. O Ethos decidiu naquela época, pelo seu tamanho, buscar trabalhar em parceria, buscar trabalhar em rede para poder difundir as suas ideias. Então, a gente começou a trabalhar muito com organizações empresariais, principalmente com federações de indústria, algumas associações comerciais, e a FIENG foi parceira de primeira hora. Então, nós fizemos no ano de 2001 um encontro grande em Belo Horizonte, eram 300 pessoas, nem no lançamento do Pacto Global em Nova York havia tanta gente assim, então a gente teve a possibilidade de ter uma repercussão bastante significativa. E ocorreu justamente no momento em que em Nova York era lançada uma publicação que o Ethos fez parte também como coeditor, de uma publicação muito interessante que está no site do Pacto Global e vale a pena baixar se vocês quiserem, que se chama Raising the Bar, que foi a primeira iniciativa muito concreta, baseada nos princípios da qualidade, onde se sugeria algumas ações para que as empresas no nível internacional pudessem incorporar o conceito do Pacto Global, os princípios do Pacto. E acho que uma diferença que o Ethos tinha com relação a outras organizações era esse diálogo multi-stakeholder. Conversava com várias organizações, ouvia várias situações e, por conta disso, criou uma representatividade interessante, um poder de intervenção bastante significativo, E observando a evolução do movimento de sustentabilidade daquela época para cá, eu acho que houve um avanço bastante importante. Acho que muitas empresas adotaram essas práticas como sendo relevantes. De qualquer forma, ainda alguns pontos que eu gostaria de deixar claro nessa uma reflexão, ainda a gente vê muito a estratégia em sustentabilidade feita. Então tem a estratégia de sustentabilidade, tem a estratégia de negócios, Ainda tem sido um pouco difícil para as empresas juntar tudo isso. Não tem uma estratégia de negócios, uma estratégia de sustentabilidade, uma estratégia de inovação. É tudo estratégia de negócios, E do ponto de vista do Pacto Global, observando lá o primeiro bloco de direitos humanos, eu tenho tido a possibilidade de trabalhar bastante com isso. Em 2006, eu fui chamado para coordenar um trabalho aqui no Brasil e na América Latina para ajudar os governos nacionais a construir um plano nacional de empresas de direitos humanos. Isso é um aspecto ainda muito crítico. Se a gente pega alguns setores, por exemplo, um setor que eu tenho trabalhado muito no último ano, que é o setor do agronegócio, existem áreas onde esse tema de direitos humanos praticamente não é comentado, Há um grande desafio aí. E a questão de combate à corrupção é algo que hoje a gente vê, infelizmente está na moda, mas é uma necessidade, mas que já em 2005, com o lançamento do 10º princípio, esse tema era trabalhado. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2005, no final do ano, o Ethos, em parceria com a Bovespa, em parceria com a Agência das Nações Unidas para Combate a Drogas e Violência, fez o lançamento de um pacto, de um programa de combate à corrupção. Ou seja, 13 anos depois, a gente está falando dos mesmos temas, Então, assim,
olhando para trás, eu fico muito contente, muito satisfeito com toda a história que o Ethos fez, com todo o trabalho que desenvolveu, com tudo aquilo que plantou, mas eu acho que ainda há muitos desafios, né? Muitos desafios. O próprio Ethos mudou, a característica do Ethos hoje é bem diferente do que a gente tinha, né, Caio, quando a gente, sei lá, cuidava de políticas públicas, eu de relações com as empresas, relações internacionais, mas eu acho importante essa atualização que o Ethos tem feito, né? Então, enfim, dar um pouco essa visão muito rápida para vocês desse ponto específico, ao Pacto Global, que eu acho que foi um dos movimentos mais interessantes que o Ethos fez. Eu acho que o Pacto Global, indiscutivelmente, é o que é hoje aqui no Brasil, é uma rede relevante por conta do papel do Ethos, né? Então, acho que é isso. Agradecer a vocês, parabenizar novamente o Ethos e estou à disposição. Se alguém quiser detalhes, eu encaminho para vocês. Um abraço. Obrigado.